a forma como a gente encara politicamente esquerda e direita tá totalmente atrelada. A forma como a gente vê esquerda e direita simbolicamente há milênios, ou sei lá mais. Você tem no Platão, as almas justas vão pro lado direito. Tem o bom ladrão crucificado à direita de Jesus. Tem os Maori, pra quem a direita representa a força, o lado da vida, e a esquerda representa o lado da morte e da fraqueza. Aquela expressão, entrar com o pé direito, dos romanos também. Isso ainda nem uma coisa só da cultura ocidental, entendeu? É um simbolismo humano mais antigo ainda. Nos Estados Gerais de 1789, houve uma feliz coincidência espacial e cultural. A esquerda, simbolicamente identificada com o perigo e a desordem, era também o espaço majoritário onde se sentavam os opositores da ordem estabelecida e dos direitos aristocráticos e eclesiásticos. E por que isso é especialmente relevante? Os antropólogos costumam dizer que o homem primitivo ele tem a necessidade de duplicar a própria realidade no plano simbólico. Então, assim, não basta ele ver o sol nascer e se pôr todo dia. Ele precisa ter a história em que o herói faz a ascensão até não sei aonde, depois volta pro submundo escuro e não sei o que, não sei o que. Ele precisa fazer essa duplicação. Então é isso que é tão importante pra todo mundo. Que ecoe a explicação que transporta o esquema de símbolos que a pessoa tem na visão dela do mundo pra explicação que se torna oficial, pra esfera pública. Então essa é a questão da briga pelo lado do nazismo. Porque para explicar o fenômeno do nazismo é absolutamente irrelevante se ele é de esquerda ou de direita. Mas para dar sentido à realidade das pessoas, muito pelo contrário, é de suma importância. E aí galera, beleza? O meu nome é Rodrigo Ferrari, bem-vindos ao meu canal. Eu vou tratar só do texto do João Pereira Coutinho, 10 notas para a definição de uma direita. E eu acho que vai dar pra fazer uma discussão bem legal, considerando que hoje tem essa discussão... Cara, assim, eu acho estúpida mesmo a discussão de se nazismo é de direita e esquerda por várias razões. Porque assim, eu não gosto de falar de um assunto do qual não tenha nada inteligente que eu possa tirar pra contar pra vocês. E se eu fizer o recorte da discussão em termos de nazismo é de esquerda ou de direita, não vai ter nada legal pra falar. Mas eu poderia falar, por exemplo, de como o Lenin, que vocês associariam à esquerda, porque ele é comunista... Ele odeia a esquerda. Ele tem um livro chamado o esquerdismo, a doença mental, a doença infantil, uma coisa assim. Ele odeia esquerdista porque naquela época eles tinham também um papinho humanitário e tal, do bem, mas eles queriam que a Rússia não saísse da guerra, que tava ferrando tanto eles que eles ainda fizeram revolução ali no meio. Você poderia falar também, por exemplo, do Nazbol, National Bolsheviks, que são, tipo, os bolsominions do comunismo. Existe bastante coisa de direita dentro do comunismo. Mas deixa eu começar pelo mínimo que vocês têm que saber sobre isso. Provavelmente a maioria sabe, não sei. Mas os termos esquerda e direita vêm da Revolução Francesa, vêm dos Estados Gerais, que era uma assembleia que não tinha poder efetivo, mas ela reunia os nobres, reunia o clero, reunia todo mundo que importava, e aí eles deliberavam sobre como as coisas deveriam ser feitas, daí o rei fazia o que ele queria, mas ele ouvia. E aí, nessa assembleia, o pessoal sentava lá pra decidir e tinha a mesa da presidência, e a tendência era que os girondinos sentassem à direita e os jacobinos sentassem à esquerda. Quem são os girondinos e os jacobinos? Então, o contexto dessa época é: o período medieval tá acabando e o período moderno tá começando. O capitalismo tá surgindo. A classe burguesa tá surgindo. Quem são esses caras? Antes tinha só uns castelos e mal tinha vida civilizada fora do castelo, tudo era treta. E aí, nesse momento já não era mais assim, já tinha cada vez mais gente vivendo de comércio, coisas assim. E aí foi começando a surgir gente que tinha negócios e que não era nobre, mas que tinha dinheiro, e eles começaram a ter influência porque o rei queria dinheiro e tudo mais. Então, tinha a questão dos direitos burgueses, os direitos de propriedade, todas as coisas que diziam respeito à mudança dos direitos do esquema em que tinha nobres e gente com mais direitos para um esquema mais igualitário, porque os negócios demandam direitos iguais. A vida feudal, ela precisa de direitos desiguais para funcionar, mas a vida dos negócios, ela não quer, ela precisa da igualdade entre o comprador e o vendedor. Então, beleza. Daí, na Assembleia dos Estados Gerais, sentavam-se à direita da mesa da presidência os girondinos e à esquerda da mesa da presidência os jacobinos. Essa era a tendência. E os girondinos eram os caras que estavam mais interessados em consolidar os interesses da classe burguesa, que estava em ascensão e estava, assim, eles eram fortes, mas eles não eram nobreza. Então, essa era uma galera que era nobre e que estava ligada aos interesses da burguesia. Os interesses da propriedade, os interesses do capitalismo e tal. Os jacobinos são os caras que são mais radicalizados, são os caras que estão aliados mais aos sanculotes, aos plebeuzões super lixo, que não tem nada, e então eles são meio que tipo os populistas, eles são essa galera, de forma que, se você observa bem esse esquema, hoje, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, os jacobinos são direitistas. A direita é bem mais jacobina do que a esquerda, que é girondina, tipo a esquerda caviar é essa esquerda girondina. A galera que tá mais interessada em consolidar os ganhos mais interessantes pra eles.
Tipo, não quer revolução, não quer alterar nada. Não, vamos dar uma cota aqui pra esse grupinho ali, aumenta um pouquinho o salário desse grupo aqui, mas assim, sem mexer em estrutura, entendeu? Vamos... essa é a galera... por isso que eles são girondinos, enquanto que a galera jacobina é mais a galera, não, vamos foder toda essa porra, mata todo mundo, guilhotina em geral. Então, os jacobinos têm esse espírito do pobre revoltado. O espírito do, mano, a gente não tem nada, então quebra tudo. E os girondinos têm mais o espírito do, não, calma lá, vamos... As coisas estão mudando, vamos aos poucos. Então aqui você observa umas certas diferenças, tipo os céticos, que não querem revolução e tal, que hoje são associados à direita, eles estão mais próximos dos girondinos, que, tipo, pega o Pondé. Vamos pegar o Pondé pra simbolizar a direita cética, vamos pegar o Bolsonaro pra pegar a direita jacobina, vamos pegar o Gregório do Vivier pra pegar a esquerda girondina. O Pondé e o do Vivier estão no mesmo grupo aqui na Revolução Francesa, eles são os girondinos. E a galera, e assim, tipo, o Boulos e sei lá, os bolsonaristas estão no grupo dos jacobinos, porque eles querem mudar mais coisas, eles querem revolucionar. Começa aí, é daí que vem a primeira distinção. E daí, por muito tempo, se associou a esquerda aos grupos que querem fazer mudanças drásticas e a direita ao grupo que não quer fazer mudanças drásticas. Então viraria céticos contra revolucionários. Girondinos são os céticos conservadores, jacobinos são os revolucionários. Mas revolucionário de direita e de esquerda, nesse esquema, não existe isso. Nesse esquema revolucionário é jacobino e pronto. Saca? Por isso que dá pra se dizer, e eu já vi o Pondé twittar várias vezes sobre isso, que a esquerda vive no Palácio de Versalhes. Qual é o processo que define alguma coisa como esquerda e direita? Sabe aquela história do se você fica repetindo uma mentira por vezes suficiente, ela vira verdade? Isso é meio que como a linguagem funciona. Não existe certo e errado, é arbitrário em última instância. Existe a dimensão simbólica indissociável, mas ao mesmo tempo existe também a arbitrariedade ou certa arbitrariedade associada a qual palavra significa qual coisa. Se chega um aluno novo na escola com um nome super esquisito, daí ele fala uma vez o nome dele, ninguém nem presta atenção, alguém inventa um apelido, todo mundo chama ele do apelido. Pronto, não adianta você chamar o cara pelo nome real. Vamos supor que o cara tem um nome qualquer, tem 5 Pedros na sala, o cara vem um Pedro novo, você chama de qualquer coisa, não adianta mais, você não pode chamar de Pedro. Essa é a questão. A convenção determina o uso das palavras. Então, se todo mundo ficar usando de um jeito, por convenção, aquele jeito se torna correto. Porque assim, quando eu uso uma palavra pra falar de alguma coisa, em geral, eu tô me importando com a coisa que eu tô representando com a palavra. Tipo, eu quero falar do objeto A. Tem o objeto A, B e C. Eu quero falar do objeto A. Mas o meu povo é todo mundo idiota e eles acham que o objeto A, na verdade, é o objeto B. Chama B. Então eles olham pro A e chamam de B. Eu não vou chegar lá e falar do A e falar... Não, eu vou lá, então foda-se. Então eu vou chamar de B mesmo. E assim, a menos que tenha alguma razão pra resolver o problema da definição, que você dane. Então vira a nova definição mesmo e daí você reorganiza todos os termos em volta. No entanto, também... tem que tomar cuidado, porque uma coisa é quererem subverter a definição de um termo. Isso é absolutamente... você consegue se adaptar. É como se fosse uma equação matemática, a programação de alguma coisa. O nome, nesse caso, você pode considerar simplesmente como uma etiqueta que você atribui à coisa, desde que você consiga falar... desde que você tenha um termo para designar claramente a coisa a qual você está se referindo, não há problema. Só que uma revolução completa em todos os termos, isso sim inviabiliza. Porque daí você não consegue etiquetar nada direito. Porque para você etiquetar uma palavra, você precisa das outras palavras para você caracterizar qual é o objeto que você quer designar com aquela palavra. Você caga todas as palavras, você não consegue mais explicar o que é o que. Mas vamos avançar para o que o Coutinho fala da direita e das razões pelas quais ele, pessoalmente, virou a direita. Virar a direita acontece nas melhores famílias. Aconteceu na minha. Eu tentei, juro que tentei. Ser de esquerda tem as suas vantagens. Consola a alma e consola os outros. Os homens nasceram livres e, no entanto, encontram-se aprisionados em toda parte. Difícil resistir ao começo mais subversivo da política moderna. É assim que ele começa o texto dele, e a justificativa que ele dá é: virei à direita por ver no amor à humanidade uma forma particular de inumanidade. Ele fala uma frase do Burke, do Edmund Burke, que é legal, que é considerado o pai do conservadorismo moderno. É o cara que ficou famoso criticando a Revolução Francesa. Ele começou a criticar antes de dar totalmente errado. Errado, quer dizer, sei lá, antes de virar um caos ultra sanguinário, quando ainda não era tão assim, ele já tava falando mal. Mas ele fala assim: a raiva e o frenesi destroem mais em meia hora do que a prudência, a deliberação e a previdência conseguem construir em 100 anos. Que esse é um dos grandes problemas da mentalidade revolucionária. E aí o Coutinho fala isso aqui, que, em rigor, o meu problema não é com a esquerda. O meu problema começa com os amantes da humanidade. Uma das referências mais importantes para o debate esquerda-direita é o Michael Oakeshott. Ele tem esse livro que chama A Política da Fé e a Política do Ceticismo. E assim, em última instância, existe política da fé e política do ceticismo dentro da direita e dentro da esquerda. Mas ele vai trabalhar essa dicotomia de um jeito que vocês vão ver mais a política da fé na esquerda e a política do ceticismo na direita, pelo menos hoje. A política da fé entende que a atividade do governo visa a busca da perfeição da humanidade. Uma perfeição terrena, que dependerá exclusivamente do esforço e da razão humanos.
As teologias tradicionais podem prometer um estado perfeito depois da nossa passagem por esse vale de lágrimas. Mas os partidários da política da fé colocam esse estado no horizonte temporal do homem e estão dispostos a marchar até ele. Eles também meio que têm essa ideia do apocalipse terreno, de que vai ter uma reviravolta completa em como as coisas são, na realidade toda, mas não para a próxima realidade, mas na nossa própria realidade vai ter todo esse apocatastas espantam. E a política do ceticismo, ao contrário, entende o governo não como uma entidade benigna ou perfectibilista, mas necessária. Governar é manter uma ordem superficial, explica Oakeshott. Um modus vivendi, um sistema de direitos e deveres e formas de reparação, permitindo que sejam os homens a perseguir os seus fins de vida por sua conta e risco. Essa volta da liberdade versus ordenação à força, ela sempre aparece nessa dicotomia entre esquerda e direita. E me espanta um pouco que ninguém fale de Esparta e Atenas aqui, porque dentro desse esquema, Esparta é esquerda e Atenas é direita. E de fato tem movimentos de esquerda, faz tempo já que não tem, né, mas que são movimentos espartíatas, uma coisa assim. Hoje acho que as mulheres não iam deixar, mas já teve. Ele diz assim que é possível encontrar partidários de política da fé nos dois lados, mas ele diz assim, se virei à direita, não virei para a direita da política da fé. Então essa é uma coisa que ele enfatiza aqui. O ceticismo quer dizer, não só ele, uma coisa que é necessário enfatizar, a direita moderna, ela é o ceticismo. O Pondé também sempre fala do ceticismo como o valor que ele associa ao conservadorismo, é o que o Edmund Burke associa ao conservadorismo, e aqui ele também volta um pouco a essa ideia, o Oakeshott está voltando também um pouco a essa ideia. Ou seja, dá para você associar mais a política da fé à esquerda hoje e a política do ceticismo à direita, mas não é sempre assim, a gente sabe, e o que esses caras, que é uma tradição bem pondezista, de uma direita mais girondina, digamos assim, uma direita menos revolucionária, uma direita que não quer destruir o establishment podre, mas que quer, que da mesma forma que esse tipo de conservador não vai querer ver a esquerda destruindo um monte de instituição para revolucionar para melhor, ele também vai ser cético com relação à direita querendo destruir as merdas que a esquerda fez, porque vai saber. Então isso já separa um pouco essa direita jacobina da direita girondina. Então a oposição central para o Pereira Coutinho e para quem é desse tipo de direita, a direita cética, é essa posição entre a galera que acredita em utopias e a galera que não acredita em utopias, basicamente. Então é céticos e utopistas. Ele fala assim da utopia. A utopia política é uma chantagem sobre o tempo presente com a alegada superioridade de um tempo passado ou futuro. Se a perfeição é possível, por que não procurá-la? Por que não empreender todos os esforços humanos para realizar na Terra o que as religiões tradicionais apenas reservavam para o céu? Por isso ele cita um cara aqui que é o Raymond Aron, que fala que essas são religiões seculares, porque elas acreditam que dá pra você trazer o paraíso na Terra, e é isso que elas prometem pra conseguir mais adeptos e tudo mais. E aí ele diz que o problema delas é a inevitabilidade da violência que essas utopias contêm. Por causa disso, porque se a perfeição é possível, todo mundo que se opõe a ela é um monstro. Você está impedindo o cara de trazer o paraíso na Terra, de trazer a justiça com J maiúsculo pro mundo. Você é literalmente um demônio secular. Literalmente não, né? Mas o mais próximo do literalmente possível. Ele remete aqui ao que o Burke fala da Revolução Francesa. A França é como um corpo doente que os revolucionários procuram curar com doses cada vez mais maciças de um remédio utópico. E perante a ausência de melhoria do paciente, os revolucionários nunca questionaram a excelência dos seus colírios. Duplicarão a dose até o momento em que o doente for um cadáver. Vão continuar aplicando o mesmo remédio até todo mundo morrer. Outro problema que ele traz aqui sobre essas utopias é a ideia de que as pessoas não são uniformes o suficiente para essas utopias. Tipo, e se você traz essa igualdade? Será que todas as mulheres iam mesmo gostar? Quantas será que não iam gostar? Quantas será que iam preferir outra coisa? Ele chega até... Ele não fala nesses termos, né, mas ele fala nos termos mais globais ainda. Ele fala... E se eu preferir sofrer? Então, assim, realmente chega no ponto em que a utopia ela tem que dizer aquilo que você quer. Não dá pra você fazer uma utopia direito sem você chegar com essas premissas, tipo, não, pessoas não gostam de sofrer. Tá, até aí é fácil, mas aí você tem que começar a chegar, tá, não, mulheres não gostam de ser esposas sustentadas e ter que obedecer ao marido pra ele pagar a conta. Você tem que começar a avançar nessas coisas pra você criar a sua utopia e homogeneizar, organizar o mundo de forma racional. Então o que ele diz é, a função do governo é reconhecer a multiplicidade de valores que existem numa comunidade, valores que os homens perseguem diferentemente, porque distinta é a natureza de cada um deles, garantindo apenas um sistema de direitos, deveres e formas de reparação, para lembrar a formulação minimalista de Oakeshott.
sobre as virtudes da política do ceticismo. E ele fala que é claro que esse pluralismo de respeitar as diferenças, ele tem certos limites e que o multiculturalismo europeu ultrapassou esses limites e que o limite é que existem valores absolutos e que a gente precisa reconhecer esses valores absolutos, senão o relativismo absoluto destrói tudo que é bom. A coisa mais legal que o Pereira Coutinho faz aqui, eu acho, é o seguinte, ele se pergunta o que todo mundo se pergunta, que é, será que faz sentido falar em esquerda e direita hoje? E aí ele vai pra um lugar que eu nunca vi ninguém ir, que é, o que teria acontecido se os girondinos tivessem sentado à esquerda e os jacobinos tivessem sentado à direita? Ou seja, será que é contingente o fato de que a gente chama eles de esquerda e direita ou não? Será que é mutável? Porque, e aí ele vai chegar na parte que é legal, ele traz o estudo de um cara que chama James Hall, que chama The Sinister Side, How Left-Right Symbolism Shaped Western Art, em que ele fala do simbolismo esquerda-direita em toda a nossa cultura, porque assim, é óbvio, tipo, o canhoto é mal visto e tal, isso tá dentro da nossa cultura de um jeito que não dá pra dissociar. A forma como a gente encara politicamente esquerda e direita tá totalmente atrelada a forma como a gente vê esquerda e direita simbolicamente há milênios, ou sei lá mais, milhões de anos, não tenho a menor ideia de quando começa um simbolismo desse tipo, associado ao lado canhoto e tudo mais. Você tem no Platão, as almas justas vão pro lado direito, tem o bom ladrão crucificado à direita de Jesus. Ele cita várias tribos, tem os Maori, para quem a direita representa a força, o lado da vida, e a esquerda representa o lado da morte e da fraqueza. Isso ainda nem uma coisa só da cultura ocidental, entendeu? É um simbolismo humano mais antigo ainda. Então, houve uma coisa que aconteceu por acaso ali, que foi, ele fala assim, nos Estados Gerais de 1789, houve uma feliz coincidência espacial e cultural. A esquerda, simbolicamente identificada com o perigo e a desordem, era também o espaço majoritário onde se sentavam os opositores da ordem estabelecida e dos direitos aristocráticos e eclesiásticos. E por que isso é especialmente relevante? Os antropólogos costumam dizer que o homem primitivo, ele tem a necessidade de duplicar a própria realidade no plano simbólico. Então, assim, não basta ele ver o sol nascer e se pôr todo dia. Ele precisa ter a história em que o herói faz a ascensão até não sei aonde, depois volta pro submundo escuro e não sei o que, não sei o que. Ele precisa fazer essa duplicação. E eu acho que nessa discussão de esquerda e direita, tem isso acontecendo aqui. Então é isso que é tão importante para todo mundo. Que ecoe a explicação que transporta o esquema de símbolos que a pessoa tem na visão dela do mundo para a explicação que se torna oficial, para a esfera pública. O esquema de símbolos e representações. Porque é muito importante essa questão da duplicação simbólica pra gente. E é por isso que Rousseau sempre aparece nessas discussões, eu acho. Porque o esquema dele, do bom selvagem, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, é a inversão literal do esquema simbólico do pecado original. Você nasce zoado e daí você tem que fazer alguma coisa pra se resolver. E o esquema dele é não, você nasce perfeito e daí a gente tem que fazer uma coisa pra não se desresolver. Uma coisa assim. Então essa é a questão da briga pelo lado do nazismo. Porque para explicar o fenômeno do nazismo é absolutamente irrelevante se ele é de esquerda ou de direita. Mas para dar sentido à realidade das pessoas, muito pelo contrário, é de suma importância. A ameaça nazista é o mito de fundação do Ocidente contemporâneo. A gente começa como aqueles que venceram a ameaça nazista. A gente se define como o oposto ao nazismo. Não é por acaso que o nazismo simboliza o mal encarnado. Você pode brincar que você é a favor do Gengis Khan, de canibais, do que você quiser, mas nazista não. Porque o Gengis Khan destruiu outras civilizações, não a nossa. Ele não atacou a nossa, ele não é nosso inimigo. Ele é o inimigo de outra pessoa. Então a gente tende a querer enfatizar, não, é porque ele matou X milhões de judeus, não, é porque... Não, não é essa a questão. A questão é que ele é inimigo da nossa cultura e sociedade e tudo mais. Cultura é exagero. Ou seja, existem contingências atreladas a essa questão de esquerda e direita que podem mudar ao longo do tempo, mas tem uma coisa que não muda, que é simbólica e muito anterior até a nossa cultura ocidental. Que é isso, o lado direito tem um certo significado, o lado esquerdo tem um certo significado. Aquela expressão, entrar com o pé direito, dos romanos também. Essas superstições que giram em torno dessa dicotomia revelam que não tem muito como mudar o que significa esquerda e direita, e não importa o que aconteça, vai ter um sentido esquerda e direita na política que está relacionado à ordem e à desordem, ao mal e ao bem. Então é meio estranho que a esquerda tente inverter esse esquema. E condiz com essa coisa de que eles ficam tentando inverter tudo. Tipo, qual é o fato? Homem e mulher é diferente. Aí eles vão dizer que homem e mulher é igual. Qual é o fato? Tem gente que é melhor do que outras. Eles vão dizer que não tem. Então eles invertem tudo, inclusive isso. Eles querem fazer com que precisamente aquilo que simbolizou durante milênios e milênios do lado direito represente simbolicamente o lado esquerdo. O bem, a ordem, a justiça. Mas daí ele diz que... Porque tem a questão também de que existem direitas diferentes. Aquele problema que a gente estava falando pelo Oakeshott, da política da fé e política do ceticismo. Ele fala aqui que tem um cara que chama Stephen Lukes,
segundo o qual é possível encontrar um cimento substantivo entre as esquerdas e entre as direitas que separa as duas famílias. Esse cimento designa o lux como princípio de retificação. A esquerda, mediante o poder político, procura corrigir as desigualdades naturais ou artificiais entre os indivíduos da sociedade. A direita tende a opor-se a essa retificação, valorizando antes a liberdade individual e as inevitáveis desigualdades que emergem no processo. Então, de novo, a gente volta a essa dicotomia Esparta-Atenas. Ou você privilegia a liberdade, as pessoas podem ser mais criativas e fazer o que elas quiserem e se diferenciar naturalmente do jeito que elas preferirem, ou você garante que as coisas não são injustas por causa do fato de que as pessoas são diferentes, que é o princípio da esquerda. Então é ordem versus liberdade nesse sentido, Esparta versus Atenas. E ele diz que, assim, embora você vai ter os céticos da direita e os céticos da esquerda, e os políticos e os crentes dos dois lados, ele fala que pelas nossas condições hoje, uma forma cética de política será predominantemente entre aqueles que, à direita, procuram retirar ao Estado a possibilidade de este se assumir como agente onicompetente na vida política de uma sociedade. Então aí ele fala dele mesmo, assim, que o que ele quer trata-se apenas de remeter o Estado para o seu papel mínimo, Estado mínimo, que respeite a verdade última do pluralismo, a ideia de que as sociedades são compostas por seres humanos distintos que perseguem fins distintos de vida por sua conta e risco. O Estado deve garantir uma proteção mínima para os perdedores momentâneos do jogo. Não deve viciar esse jogo. Esse termo viciar aqui é essencial porque essa é a diferença entre o liberalismo clássico e o liberalismo neoliberalismo, digamos assim. E a razão pela qual os esquerdistas são neoliberais também, que é, se você quer manter o livre mercado, mas alterar as condições dentro das quais o livre mercado se exerce, para garantir que esse livre mercado vai na direção certa, para garantir que as coisas que o livre mercado gera não são uma bosta, você é neoliberal. E todo mundo é. O Hayek é, o Friedman é. Todo mundo que não é, sei lá, o Adam Smith, tipo... Hoje o liberalismo clássico tá mais próximo da galera que se chama de anarcocapitalista do que do resto. Essa é a real. Você pode ser fascista também, mas tem aquela história que o Olavo fala, né? Meio que basicamente o fascismo é o único sistema que existe, porque o mundo inteiro é governado por conluio de grandes corporações com estados, que é basicamente esquema fascista. Então o mundo ganhou do fascismo se tornando fascista, basicamente. Que é interessante também pensar que, tipo... É contingente o fato de que a esquerda tá xingando todo mundo de fascista por aí, porque podia muito bem ser os olavistas xingando todo mundo de fascista por aí, porque também, na verdade, é exatamente o que, segundo essa interpretação, os esquerdistas querem. Mas enfim, ele termina falando assim que o vício principal ao qual eles se opõem é o vício de pensar o Estado como ator principal de nossa mudança e do nosso progresso. Essa é a fé que exclui a existência de uma comunidade de homens livres, ao ver dele. Então, por que a história do Rousseau se revela tão importante e faz sentido que ela se revele tão importante? Por causa dessa questão simbólica. A gente, o homem primitivo, e a gente ainda é o homem primitivo na maior parte dos aspectos, especialmente psicológicos, a gente sente necessidade de pôr na nossa explicação das coisas, nas nossas histórias, a duplicação do que as coisas que a gente viu simbolizam. Menos do que explicar a coisa, a gente quer simbolizar a coisa. Que essa é a melhor forma de dizer. Então, assim como os primitivos vão querer, eles olham pro sol e olham pra lua, eles veem essa coisa e eles querem explicar numa história que simboliza exatamente assim, as pessoas estão olhando pra essa realidade econômica das pessoas competindo no mercado de trabalho e tal, tipo, e daí eles veem isso sob uma certa simbologia, e daí na explicação que eles escolhem, eles querem transportar essa simbologia toda pra explicação. Então, assim, é muito menos ou nada uma questão de... tipo, epistemologia, compreensão do mundo, filosofia, é uma questão de paridade simbólica entre a explicação que tipo, ganha representatividade no mundo. Qual é a explicação que vai vencer, que vai ecoar no mundo como a explicação? É isso que é importante para a maior parte das pessoas, que ecoe aquela explicação que duplica a realidade simbólica que eles enxergam no mundo deles. Então essa é a estranha briga sobre a definição do status simbólico do lado do nazismo. É a briga sobre a duplicação da realidade simbólica. Mas por hoje é isso, galera. Espero que vocês sigam, comentem. Não sei como funciona o YouTube, mas me disseram que quanto mais você comentar, mais vão descobrir meu vídeo, alguma coisa assim. Então, vamos aí, meus Rodriminions. Falou, galera. Abraço.